3 anos NIL. Todos os cursos com até 80% off. Bom, e no Jornal da Mente volta a falar sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão. A gente conversa agora com o doutor André Marcília, advogado especialista em liberdade de expressão. Doutor, muito bom receber o senhor aqui. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriana, um prazer estar com vocês, espectadores. Bom, doutor, como é possível classificar esse momento depois dessa posição do Ministério Público em relação à própria Jovem Pan? De que forma é possível entender esse momento e reagir a isso? Pois é muito complexo. É um pedido absoluto que parte de uma premissa muito perigosa, né? Que é a de que o Ministério Público e o Judiciário entendem que eles possam ser as pessoas a nos dizer quais são os veículos que podem ou não permanecer no debate público. Essa premissa é uma premissa absolutamente autoritária, é um pedido sem precedentes em períodos democráticos do Brasil e típico de regimes autoritários. É por si só, ainda que isso, acredito eu, não vá resultar, esse pedido não vá ser acolhido, ele por si só já constrange a liberdade de expressão no país e põe sob ameaça também as demais emissoras co-irmãs da Jovem Pan. Bom, na sequência as perguntas dos comentaristas, começando com a pergunta de Diogo Schelp. Você, Diogo? Bom dia, André. Satisfação falar com você aqui. Doutor André, entre outras medidas aí nessa ação civil pública do Ministério Público, né, de censura, como a tentativa de caçar a outorga do Grupo Jovem Pan, há também uma tentativa de estrangular financeiramente o grupo. E eu gostaria de que você explicasse essa tentativa e qual o embasamento, se é que há, eu acredito que não haja, para isso. Bom dia, Diogo. Pois até hoje em dia, né, quando a gente fala em censura ou tentativa de censura, elas não se dão apenas com uma canetada para que você não seja permitido a você falar, mas também numa tentativa de estrangular, com multas, com absurdas possibilidades de você continuar comercializando o seu produto, enfim, no caso, recebendo patrocínios ou podendo receber proventos referentes à internet e coisas do gênero. Isso tudo faz parte de um bojo que é de se eu não consigo te calar, eu pelo menos te desestimulo a falar ou torno pouco rentável a possibilidade de que você continue se manifestando. É o que a gente vai chamando de censura colateral ou até mesmo de chilling effect, que é a tentativa de inibir a possibilidade de que aquela pessoa, ao não calar, continue se manifestando. Luiz Felipe Dávila. Doutor André, bom dia. O senhor bem colocou aí todo esse absurdo, não só na questão do respeito à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, como o estrangulamento financeiro. Este absurdo do Ministério Público Federal pode ter um desfecho melhor para a imprensa, ou seja, frear esta ânsia de censura que vem ocorrendo no país? O senhor acha que isso pode frear esse ímpeto autoritário de determinados órgãos do judiciário de controle em não violar o princípio básico da Constituição da liberdade de expressão? Dávila, bom dia. Olha, eu vejo ao contrário. Doutor Marcília, André Marcília, que é advogado especialista em liberdade de expressão. Estamos conversando com o doutor. Agora sim, doutor, a conexão foi retomada. Pode continuar. Perfeito. Eu vinha dizendo que eu acredito que nós estamos no movimento contrário, no movimento de que as pessoas, os órgãos, instituições, agentes públicos se tornam cada vez mais confortáveis, estendem apoio, inclusive popular, de alguma parte da população, para essas medidas de brutalidade em período democrático. A gente está perdendo a sensibilidade do valor da liberdade de expressão. Estamos perdendo, inclusive, o valor dos conceitos relacionados à liberdade de expressão e até mesmo da medida de força a ser empregada. Por exemplo, se fosse do desejo de
fato, do Ministério Público empreender uma medida como essa? Bom, por que não individualizar as condutas que ele entende como desinformativa? Por que não fazer com que, inclusive, a emissora pode ser responsabilizada pelas condutas individuais de seus jornalistas? Mas a acusação de que a emissora existe com a única finalidade de criar desinformação é uma acusação muito grave, extrema, e que existe para essa possibilidade de pedido que o MPF fez, outros milhares de possíveis pedidos, como um deles eu acabei de mencionar. E um conceito muito equivocado de confundir o que é uma opinião com o que é desinformação. Eu tenho insistido nisso, isso é um ponto muito importante. Veja, a opinião de um comentarista, ela tem a função de expressar a subjetividade, a particularidade de alguém. Ninguém, ao opinar, deseja informar sua visão subjetiva de mundo. E é claro que se aquela pessoa não deseja informar com a opinião, não pode desinformar. Então nós estamos não só criminalizando a opinião, como avançando ferozmente sobre as liberdades de expressão e confundindo a opinião com informação. Cristiano Beraldo, agora a sua pergunta. Doutor, bom dia. A gente sabe que esse pedido feito pelo Ministério Público, ele traz muita expectativa, ansiedade. Quer dizer, o Brasil, que já discutiu o PL da censura recentemente na Câmara, que ainda bem não andou da forma que estava sendo proposta. Agora a gente precisa saber como é que será daqui para frente. Como é que é o horizonte de aceitação ou não desse pedido? Como é que isso se dá? O que se pode esperar de resultado a partir da apreciação desse pedido pelo Judiciário? Bom dia, Beraldo. Olha, essa é uma questão que eu também estou bastante ansioso de ver qual vai ser a resposta do Judiciário, porque eu acredito que a resposta do Judiciário pode dar talvez esse freio ansiado que foi mencionado na pergunta anterior, que eu não acredito que haja esse freio. Eu acho que um freio desse não vai inibir os próximos, mas pode ser de alguma forma didático se o Judiciário mostrar ao MPF que não é uma instituição pública aquela que vai escolher o que o público ou o que o debate público deve assistir. Eu creio que o Judiciário tem, nesse momento, a função, e vamos ver se ele se vale dessa função, se ele entende que é relevante essa função para ele, de dizer às instituições, às demais instituições públicas, que o debate público não pode ser uma concessão no sentido não técnico, mas uma concessão no sentido de uma benevolência estatal. O debate público, ele é um direito nosso. A liberdade de expressão, ela não é uma liberdade concedida, ela é uma liberdade conquistada. E não é o Estado que deve moderar o debate público, ele deve fiscalizar. É totalmente diferente de moderar, e é isso que nós temos visto nesse pedido. O MPF, que deve fiscalizar o debate público, passa a querer moderá-lo e, inclusive, escolher quais são os players que estarão nesse debate. E, doutora, a Jovem Pan deve enfrentar a situação agora com coragem e força de sempre, mas de qual forma veículos de comunicação que sofrem ameaça de censura devem se defender? Esse processo que a gente vai acompanhar pode ser longo, curto, o apoio de outros órgãos de comunicação, de imprensa, da população colaboram na ação? Sem dúvida alguma, e eu tenho visto até com bastante alegria que algumas associações têm relacionadas a emissoras de televisão têm se posicionado de forma firme em relação a esse pedido do MPF. Isso é muito importante. É relevante que as pessoas entendam que não existe a censura do outro. A censura é sempre um bumerangue. Quem joga atinge a quem deseja e depois volta atingindo todo mundo que está no caminho e volta depois na testa do censor sempre. Porque a censura, se ela tem uma característica curiosa, é sempre a dispor ao ridículo aquele que promove a censura. Em algum momento isso acontece. E esse bumerangue, quanto mais pessoas estiverem ao lado do atingido, sem dúvida isso robustece a possibilidade de enfrentamento. Claro, o enfrentamento tem que ser jurídico, mas nós hoje, infelizmente, temos o direito
direito extremamente politizado. Então, nós não sabemos exatamente em que instância isso pode ser brecado ou de que maneira isso pode ser imediatamente ou não, ou demorando muito, pode ser revogado, um pedido desse ser acolhido. Mas, sem dúvida, o debate, sem dúvida, a discussão de ideias e a soma de outros mais a essa luta é absolutamente relevante para que nós não tenhamos a liberdade de expressão como um todo riscada, arranhada por esse tipo de medida autoritária por parte das instituições públicas. Entrevistamos o advogado especialista em liberdade de expressão, André Marcília. Doutor, obrigado pela gentileza mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, um abraço. Liberdade de expressão, pilar da democracia. Eu sou especialista em Direito Constitucional há 15 anos e ministro aulas de Direito Constitucional há 11 anos. E até hoje eu vejo que a maioria das pessoas não tem a dimensão da importância da Constituição Federal em seu cotidiano, e muito menos da importância da liberdade de expressão e de imprensa. Essas liberdades estão garantidas na Constituição como uma forma de acesso aos acontecimentos das cidades e do país no formato em que ocorreram. A Constituição também traça as diretrizes gerais da gestão, além de todos os direitos individuais. É muito importante que esses direitos saiam do papel e entrem na vida da coletividade.